Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de História para o 5º ano. Queridos, a gente vai falar ainda, falando ainda, dando continuidade aqui ao conteúdo do livro de vocês na página 262, O Brasil no século XIX. A gente esteve falando sobre a chegada da corte portuguesa aqui, e as mudanças que eles realizaram durante o período que estiveram aqui, Lembrando também que falamos o motivo pelo qual a família real portuguesa veio e se instalou aqui na colônia, Eles estavam fugindo de uma ameaça, de Napoleão Bonaparte, do exército francês, durante um período de guerra, com a Inglaterra. Então, assim, como Portugal era parceiro comercial da Inglaterra, a França ameaçou atacar Portugal e o rei, Dom João, veio para cá com toda a corte, trazendo pessoas ilustres e muito importantes. E foi aí que o Brasil começou a se desenvolver a ponto de se preparar para ter aí a sua primeira capital, tá bom? Veja bem, queridos. Assim como muitos lugares, às vezes a capital é preciso ser adaptada para que o local esteja pronto para se tornar uma capital de um país, de uma nação. E no caso do Rio de Janeiro não foi diferente, Ele passou, vocês vão ver que ele passou por uma série de adaptações até que ele pudesse vir a ser uma das capitais do Brasil. Nós falamos também sobre o cotidiano das pessoas nobres ali no Rio de Janeiro. Falamos sobre algumas mudanças que aconteceram na sociedade, já adaptando a sociedade do Rio de Janeiro na época para receber pessoas ilustres que vieram de Portugal. Não se esqueça, quem morava aqui no Brasil, na época antes da chegada da família real portuguesa, eram pessoas simples, que viviam no campo, da atividade, agricultores, pecuaristas. Nunca tinham visto, de fato, tantas casas, ou melhor, tanta riqueza ou pessoas tão ilustres. E aí, de repente, o rei chega trazendo a nobreza, as pessoas mais ricas, que chegaram aqui e também tiveram um susto, um lugar totalmente despreparado para receber pessoas tão ilustres. E aí, rapidamente, mudanças foram feitas e adaptações foram feitas na sociedade, tornando-a cada vez melhor para que pudesse se adaptar e se ajustar às necessidades do império e também do rei, e das pessoas ilustres, ou seja, de toda a corte real. Bom, nós vamos falar agora sobre as mudanças no Rio de Janeiro. Veja bem, nós vamos falar aqui bem sintetizadamente sobre essas mudanças que ocorreram aqui no Brasil para preparar o Rio de Janeiro, toda a região do Rio de Janeiro, digamos assim, está à altura da corte portuguesa. Veja bem, a chegada da família real portuguesa, causou, digamos assim, grande impacto na vida colonial. Nessa época, o Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo. Por isso, passou por muitas mudanças e diversas instituições foram criadas para organizar a sua administração. Queridos, como eu disse a vocês, quando chegaram aqui os portugueses precisavam de casas para hospedar os nobres. Eles não podiam ficar na rua. Então, como não tinha outra forma, por exemplo, as pessoas muitas vezes saíam para trabalhar e quando chegavam tinha uma placa na porta de sua casa escrito assim, PR. De início, aquela placa passou a receber o apelido de Ponha-se na Rua. Por quê? Porque a pessoa que chegava em sua casa e via aquela placa, ele não tinha direito de argumentar, como eu disse na aula passada. Ele tinha que sair e ceder a sua casa para uma pessoa importante, ilustre, da corte portuguesa. E não podia argumentar. Então, assim, é claro que aquelas siglas, aquelas duas letras, significavam príncipe regente, todavia, era entendido assim. E aí, quando se via a placa príncipe regente, era porque ele estava, digamos assim, tomando aquela casa para hospedar pessoas importantes, tá bom? E aí essas pessoas que perdiam sua casa eram recolocadas em outra área, nos arredores da cidade, para que não ficassem totalmente jogadas na rua. Veja bem, muitas mudanças aconteceram. Por exemplo, o rei Dom João fundou diversas instituições para organizar e estimular a economia local. Outra coisa, a cultura da região
ele tentou mudar, ele construiu vários órgãos importantes, construiu teatros, bibliotecas, para que as pessoas se tornassem mais cultas a nível, né, da corte portuguesa. Outra coisa, ele incentivou a vinda de pessoas cultas, né, professores renomados de Portugal, para vir aqui preparar as pessoas, a ensinar as pessoas, preparar culturalmente o povo da região, né, para que se tornasse mais, digamos assim, mais fácil conviver com as pessoas, né? Afinal de contas, as pessoas aqui eram bem rústicas, viviam de forma bem simples aqui, né? Veja bem, outra coisa, ele criou também a imprensa régia, que era um jornal local que publicava os principais acontecimentos dentro da corte, tá? A Biblioteca Real, tá? Uma grande biblioteca com uma extensa, né, acervo de livros e informações importantes, tá? Culturais, né? Tudo que dizia respeito aos acontecimentos e principalmente muitas obras de artes famosas, né? Conhecidas e renomadas, e estavam ali à mostra para incentivar a cultura e as pessoas a buscarem mais conhecimento. Outra coisa, ele criou também o Banco do Brasil nesta época, tá? E ali ficava, esse banco tornou-se, digamos assim, único e automaticamente se desenvolveu bastante, porque a parte econômica do país, que estava praticamente começando ali, estava centrada neste banco. Veja bem, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foi fundado em 1808, com o nome de Real Horto. Ainda hoje, a instituição abriga espécies vegetais de diversas regiões do mundo. Como eu disse para vocês já em outras aulas, o rei mandava comprar lá fora espécies raras de plantas e plantavam ali para ter ali um lugar à altura, tá? Um jardim, um lugar onde pudessem visitar, se divertir e automaticamente a corte pudesse ter um lugar mais digamos assim, mais à sua altura, mais preparado para recebê-los, para que eles pudessem visitar com suas famílias, enfim. Então muitas espécies de árvore foram plantadas ali, construídos inúmeros locais, jardins e bosques, para que as pessoas pudessem fazer piqueniques, então, pudessem passear, enfim. Ficou um lugar agradável. Muitas espécies nativas. E aí, automaticamente, muitos cientistas vieram também fazer estudo nesses locais, dessas espécies e a adaptação delas no ambiente. Foi nessa época que se percebeu que o clima do Brasil realmente é adaptado, ou digamos assim, é próprio para qualquer tipo de espécie de árvore. Por quê? Porque dependendo de você conseguir recriar a situação do clima, pelo menos parecido daquele local, nosso sol garante a sobrevivência dessas espécies, né, vindas até de outros países. E o Jardim Botânico até hoje é usado para esses experimentos, para esses estudos e experiências, tá, do meio científico na questão ambiental. Veja bem, queridos, nessa época foram criados no estado do Rio de Janeiro o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia, o Banco do Brasil e também o Real Horto e outras construções como teatros, tá? Casas de apresentações ao público, enfim, muitos outros órgãos importantes foram construídos nessa época. A missão francesa no Brasil, veja bem, para desenvolver o campo das artes, porque como eu disse a vocês, foi construído o teatro, para que tivessem apresentações para a diversão da corte. E aí, o rei não encontrou aqui no Brasil, na época, na região ali do Rio de Janeiro, ninguém que estivesse à altura de fazer apresentações teatrais. Então ele mandou trazer, incentivou a vinda de grandes artistas de Portugal para cá, tá? Para, logicamente, dar cursos e preparar o povo, tá? Então, foi nessa época que foi construído, tá, esse teatro e muitas pessoas cultas foram trazidas de Portugal para cá para ministrar nas escolas, tá? Que na época foi criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios também, tá? Conhecimentos dentro das leis. Então muitos artistas vieram e por isso diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para vir para o Brasil para trabalhar nessas instituições, formando a chamada Missão Francesa, que tinha o objetivo de preparar pessoas, tá? Ensinar a, digamos assim,
artes e ciências, preparando as pessoas, deixando as pessoas locais mais cultas para que se adaptasse à nova realidade da corte portuguesa. Então, nessa época, a chegada do Brasil dos príncipes pintores da época de Jean Baptiste Debret foi um grande artista que se destacou aqui, né? Mesmo porque em suas obras ele pintava o cotidiano do Rio de Janeiro, o cotidiano das pessoas da corte, pessoas muitas vezes simples e acontecimentos importantes. Por exemplo, no livro de vocês, na página 269, tem algumas cenas que se tornaram famosas porque foram pintadas por esse grande artista, né? Veja bem, por exemplo, ele mostrou aí uma cena de intrudo. Você sabe o que era o intrudo? O intrudo era o carnaval daquela época, tá? É o carnaval, a origem do carnaval. Era uma festa que era dançada e festejada pelos os escravos, né? Que foram trazidos para trabalhar aqui, tá bom? Vinham da África. E aí o que acontece? Eles brincavam, se divertiam na rua com essas brincadeiras, tá? Jogando goma nas pessoas e brincando entre eles. E depois essa festa de início era tida como uma festa dos pobres e muitas vezes até discriminada pelos mais ricos. Mas depois tornou-se um gosto popular e virou uma febre até mesmo no meio da alta corte, tá? Eles brincavam, às vezes se sujando uns aos outros, jogando muitas coisas como goma, jogando também alguns refrigerantes, na verdade não refrigerantes, mas sucos de algumas frutas, jogando tomates, mas nada que machucasse, era mais para diversão. Então assim, faziam brincadeiras no meio da rua, e aí caiu no gosto das pessoas da alta classe social e tornou-se uma festa privada de início. Mais tarde foi novamente trazida à população e foi permitido que as pessoas mais simples também se misturassem no meio das pessoas mais ricas, e aí tornou-se o carnaval que nós conhecemos hoje. E só foi mudando, sofrendo alterações. Bom, nós vamos falar aqui nessa época também, o Rio de Janeiro, né, se tornou capital. Veja bem, o Brasil já teve 3 capitais diferentes. Primeira, Salvador, em 1549, tá, como a primeira capital do Brasil, fundada em 1549 para ser a sede do governo português aqui na colônia. E permaneceu como capital do Brasil por 214 anos. Hoje é uma das mais importantes cidades brasileiras por causa de ser uma cidade que mostra aí os afrodescendentes, pessoas que são descendentes de africanos e que fazem parte daqui, também porque retrata a nossa cultura naquela época colonial, né? Então é uma cidade meio que trata aí da nossa cultura, é uma cidade cultural, tombada pelo patrimônio histórico. E aí o Rio de Janeiro, né, que no século XVIII se tornou nossa capital, com a exploração do ouro. Minas Gerais, o eixo econômico do Brasil, deslocou-se para o sudeste, o Rio de Janeiro, ganhou então bastante importância nessa época aí e se desenvolveu a ponto de se tornar capital, né? Logicamente lá estava o maior porto brasileiro onde se havia embarque de mercadorias de um país para outro, era feita aí a abertura comercial com outros países. Então o Rio de Janeiro se destacou, crescer pela sua beleza também, né, seus pontos turísticos, se tornou-se a capital. E já atualmente, comparado aqui a essas outras 2 capitais, Brasília foi construída pelo presidente Juscelino Kubitschek para ser a nova capital do Brasil, inclusive até hoje, tá? A nossa belíssima capital, Brasília, né? A nível de mundo, uma das capitais mais belas que nós já se ouviu falar, inclusive uma cidade toda planejada para ser a capital. Queridos, chegamos ao final do conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado. Tem uma tarefinha aí na página 270, façam ela, tá bom? E um abraço a vocês aí, até a próxima videoaula.